Olá, meu nome é Marcelo Levi, eu trabalho com astrologia e comunicação não violenta e hoje eu vou te falar sobre o seu signo solar, mas não só isso, como que ele está conversando com o resto do seu mapa astral. Afinal de contas, o que acontece quando seu Sol está oposto a muitos outros planetas, ou então está no mesmo elemento ali, você de repente é de Áries, mas também tem coisa em Sagitário, também tem coisa em Leão, que são também signos de fogo, ou então em um elemento completamente diferente, o que vai simbolizar? Como é que vai afetar esse Sol? Primeira coisa, né, signo solar é o signo que a gente fala que a gente é, né? Aquela coisa de, eu sou ariano, eu sou taurino, sou geminiano. Esse é o signo solar. O nosso calendário, ele é baseado na posição do Sol, né? Na astrologia tropical, né? A astrologia ocidental, a gente é muito conectado com a natureza. Então, a gente tem os signos cardeais sempre começando alinhados às estações do ano. E por isso que a gente, quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente vê é o signo solar, né? E a gente sempre fala, a gente é do signo tal, a gente é do signo tal, mas não é só o Sol. Primeira coisa que a gente aprende é isso, né? Que também tem Lua, também tem um signo do ascendente, também tem um signo da Vênus. Cada um influencia uma parte nossa e o Sol nada mais é do que a posição que influencia o nosso ego, a nossa identificação. Aquela coisa que a gente fala assim, nossa, eu tenho orgulho de ser isso. Esse é o seu Sol falando. Então, primeira coisa, né? Por que as pessoas no mesmo Sol não são tão iguais? Por que nem todo capricorniano é igual, nem todo aquariano é igual? Por um lado, tem toda a questão do resto do mapa astral, né? Não só eu vou te explicar como que é o seu comportamento baseado no Sol, né? Ou seja, no seu signo, o que você valoriza, né? A maneira que você se identifica, quais são os traços seus dos quais você tem orgulho, né? A sua maneira de se expressar de maneira criativa, como também vou explicar como que esse ponto conversa com o resto do mapa astral, porque muda. Se você tem um planeta oposto a esse Sol, vai mudar o significado desse Sol. Se tem um planeta em trígono, né, que é quando está no mesmo elemento, também vai mudar. Então cada coisinha no mapa astral se altera. Por isso que é tão importante fazer uma consulta astrológica para ver o mapa natal como um todo, porque não é além de uma coisa aqui e uma coisa ali, você vai ter uma noção de quem você é. Autoconhecimento não é uma coisa intuitiva, é uma coisa que pede que você realmente interprete a coisa. E para isso você tem que considerar sempre o mapa astral como um todo. E eu espero que esse vídeo ajude você a abrir um pouco seus olhos para essas possibilidades. Convido você a se inscrever para receber mais vídeos como esse, clicar no sininho para não perder nenhum vídeo e também clicar no botão de curtir. Essa é uma forma que a gente tem de estabelecermos uma relação saudável, que eu trago conteúdo de qualidade para você e você traz para mim um like que ajuda o vídeo a ficar mais famoso na plataforma do YouTube. Eu originalmente ia fazer um vídeo sobre a entrada do Sol em Sagitário, mas eu decidi trazer esse conteúdo de maneira exclusiva para as pessoas que fazem parte da tripulação, que é quem faz parte da lista de e-mail e da lista do WhatsApp, que você pode fazer parte, dando uma olhada aqui embaixo, enviando para mim lista com seu nome completo lá no WhatsApp ou clicando no e-mail para se inscrever na lista do e-mail. Isso porque no mês passado fiz muitos vídeos de previsão, então eu quero mudar um pouco o foco do canal de volta mais para o autoconhecimento, trazer esse conteúdo do Sol em Sagitário e como vai influenciar cada signo de maneira exclusiva nas listas, que você pode fazer parte de graça, e para o canal trazer algumas coisas sobre o seu mapa natal, sinastrias, evolução, quem sabe, em breve e tudo mais. Então beleza, o Sol ele fala de valores, ele fala de prosperidade, então ele sempre traz alegria, prosperidade, festa para aquela parte do nosso mapa astral e a gente emana essa energia de acordo com o signo que temos o nosso Sol. Ele tem muito a ver com o nosso brilho pessoal, por isso que a maneira nossa de ser criativo tem muito a ver com o nosso signo solar. Ele também está vinculado ao masculino, assim como a Lua está vinculado ao feminino. Isso na simbologia da astrologia. E sabendo dele, você vai saber o bem que você gera, a prosperidade que você traz para as coisas. E também um pouco mais sobre o seu lado mais do ego, né? Aquela coisa de você falar que você é uma coisa, geralmente está muito vinculado ao Sol. Por isso que a gente bate no peito para defender nosso signo. Você vai saber como você se destaca também. Eu vou falar agora um pouco sobre como que ele influencia cada signo. Eu recomendo muito que você fique até o final, porque no final eu vou falar coisa que é realmente que vai mudar a sua visão sobre o seu mapa astral, que vai te trazer um entendimento muito maior sobre o que é o seu mapa astral, porque eu vou falar como que ele está interagindo com o resto do mapa astral, se tiver planeta em quadratura, trígono, oposição, coisas do gênero, de uma maneira muito simples que você vai conseguir entender, de boa. Não sabe onde os outros planetas são mapa astral? Vai no astro.com ou baixa o aplicativo Horus.
Sol em Áries é um sol que tem a ver com força, com o seu talento de agir. As pessoas de Sol em Áries, os arianos, eles se identificam como pessoas muito fortes, competentes, capazes, estão sempre ali vidrados no agora, porque ariano ele não vive o amanhã, ele não vive o ontem, ele vive o agora. É uma coisa que eu admiro muito nesse signo de verdade, e é a questão de você saber que você é capaz, de você ter um lado bastante pioneiro, sabe? São pessoas que se identificam com esse arquétipo. Claro que tudo depende do resto do mapa astral, afinal de contas, e se essa pessoa tiver vários planetas em Libra? Aí vou formar uma oposição com o Sol. Tá sacando como muda completamente? Que essa pessoa, ela teria esse arquétipo da força e tudo mais. Se ela tem Marte oposto, se ela tem Mercúrio oposto, às vezes ela pensa bastante antes de chegar nessa parte de agir, sabe? Ou então ela tem Saturno ali em Libra, então ela tem toda uma preocupação sobre ser aceita pelos outros, que vai fazer com que ela busque controlar esse lado ariano dela. Então você percebe que tem várias nuances, eu vou explicar no final do vídeo, por isso você tem que ficar até o final. Sol em Câncer, e eu vou embaralhar a ordem porque eu sou do mal, aquelas. Sol em Câncer são pessoas que se identificam muito pelo lado delas de ter muito cuidado, muito carinho com tudo, né? Então são pessoas que se identificam muito como mães, né? Que é o arquétipo da pessoa que é maternal, que busca cuidar dos amigos, que também quer receber esse carinho, porque a pessoa, ela se vê como mãe, mas também se vê como criança. Então ela, nas relações que ela tem com as outras pessoas, ela tende a valorizar muito esse cuidado. Para ela é uma coisa assim básica, é uma coisa que ela se identifica, uma coisa que ela percebe que faz bem para ela desde cedo, e ela busca reproduzir isso nas relações dela com as outras pessoas. Geralmente pessoas com Sol em Câncer querem se expressar bastante, elas podem ter uma ligação muito forte com a arte, com coisas feitas com a mão, coisas manuais, sabe? Que ela quer colocar o carinho dela naquilo. São pessoas que valorizam e prezam muito pelo que elas sentem. Para elas, elas são o que elas sentem. Já os aquarianos, eles se identificam, eles têm orgulho do lado deles mais autêntico, do lado deles mais diferente, então eles estão sempre buscando diferenciação do outro, né? Porque o Sol, ele tem muito a ver com o ego. Então o ego do aquariano é o ego de ser a pessoa diferente, de ser a pessoa, a ovelha negra, né? Falar que o aquariano é a ovelha negra é quase um elogio para aquário, porque é um signo que já busca isso. Essa é a busca, é o que alimenta o ego da pessoa de aquário. Ela se identifica como alguém livre, alguém muito amigável, ela tende a ser rodeada de muitas pessoas. Em geral, ela não vai nutrir relações muito íntimas com cada uma. É um pouco diferente de Câncer, Peixes e Escorpião, são signos de água, tem muito a ver com aquele contato mais, né, próximo, mais emocional. Só que Aquário, quando tá rolando uma coisa assim bem próxima, a pessoa de Aquário, ela pode experimentar um sentimento assim de vertigem, sabe? Porque ela não quer deixar de lado um pouco a vida particular dela. Então, o signo muito amigável, mas que tem relações que são mais intelectuais com os outros, busca fugir muito de pessoas que dependem dela, e ela também não quer depender de ninguém, porque tem muito a ver com independência. O Sol é o ego da pessoa independente, diferente. A pessoa de Sol em Touro, ela se identifica muito com a pessoa estável, com a pessoa que só está a fim de buscar o seu conforto, sua segurança, sua tranquilidade. Então é o arquétipo da pessoa que tá ali, ó, tranquila. Por isso que a vida taurina é uma vida simples, de boa. Você olha pra cara de uma pessoa de ascendente em Touro, você não fala que ela tem problema. Porque ela tá geralmente sempre, ó, com uma cara neutra, de boa e ainda sendo linda. Porque pessoas de Touro se identificam muito pela própria beleza, né? É um signo que tem um cuidado estético muito grande. É um signo que se vê como aquela pessoa que gosta de ficar tranquila assistindo uma série no Netflix, comendo bastante, porque Touro tem a ver com prazeres, né? O Sol, ele tem a ver com prosperidade, alegria. O que traz prosperidade, alegria? O que essa pessoa valoriza? Ela valoriza muitas vezes os prazeres mais terrenos. Ela tende a gostar muito de estímulos, né? Seja pela alimentação, pelo sexo, pelo descanso, pelo conforto, por experiências mais táteis, porque Touro tem muito a ver com aquilo que a gente sente na pele, sabe? Tem a ver com o contato físico com outras pessoas, com ele mesmo, quando ele se toca, quando ele sente a textura
de algo. Então, touro é muito apaixonado por essas coisas. É meio que o que faz ter um brilho dentro dele, sabe? E em geral, eles tendem a trazer muito essa tranquilidade também para as outras pessoas. Até porque ele é muito focado no próprio ritmo dele. E se você tá junto de uma pessoa de touro, a sinastria de repente, ó, bate legal. Para quem não sabe, no mapa astral, dependendo de como é o seu mapa astral da outra pessoa, a relação de vocês vai ser de um jeito. Às vezes, se você entra na vibe da pessoa de touro, você tende a entrar nesse mesmo fluxo de relaxamento, porque ele consegue trazer isso, né, pro ambiente que ele tá. Se você é de Sagitário, então você se identifica como uma pessoa sábia, a pessoa que viaja, a pessoa que é do mundo. Então isso é um arquétipo que você veste, sabe? É uma coisa que você se identifica muito como aquela pessoa muito criativa, que às vezes já fez teatro na vida ou várias outras coisas artísticas, ou então já se aventurou em um monte de coisa, já visitou vários países, uma pessoa que às vezes conheceu diferentes religiões, diferentes filosofias, diferentes pensamentos. Então são pessoas que, em geral, adoram assuntos do gênero e é uma coisa que realmente ilumina muito para eles. Então é aquele arquétipo, aquela identificação como a pessoa sábia e a pessoa festeira também, que quer aproveitar a vida num estilo mais carpe diem. Pessoas de Sol em Sagitário querem se expressar, elas deixam a criatividade delas fluir livre, elas não se prendem muito às coisas também. Já se você é de Capricórnio, você se identifica como aquele bode que tá lá subindo aquela montanha, que é bem íngreme, mas ele consegue meio que, né? Ele consegue dar um jeito ali para conseguir lamber o sal, ele consegue ficar parado ali bem estável, enquanto ele sobe com bastante calma aquela montanha. Então você é uma pessoa que se identifica como uma trabalhadora, uma pessoa esforçada. O que faz você ter orgulho de você é isso, é você sentir que você tá trabalhando, que você tá conquistando as metas que você quer para você, que você simplesmente assim não é uma pessoa que tá parada, é uma pessoa que tá se movendo. Pessoas só em Capricórnio às vezes se convencem de que elas têm que ficar ocupadas, né? Que a gente tem toda essa ideia que venderam pra gente de que você tem que estar ocupado. Se você tá desocupado, então você é um vagabundo. Às vezes a pessoa de Sol em Capricórnio ela pode se prender muito a essa ideia. É legal deixar ela embora, né? Lembrar que você também merece um tempo de descanso, né? O tempo de não fazer nada é mega importante, você vai estar fazendo alguma coisa, mas o Sol em Capricórnio, ele vai se identificar como essa pessoa trabalhadora e não tem nada de errado, é o que alimenta seu ego, é o que deixa você alegre. Em geral são pessoas que têm uma energia muito grande, quando tem um foco, sabe? São pessoas que se identificam pelo lado disciplinado delas, então elas estão no controle delas mesmas. Pessoas de Sol em Gêmeos, ou seja, se você é geminiano, você já vai se identificar pela sua capacidade de raciocínio, pela inteligência. É uma coisa que você valoriza muito e você vai ter uma visão de você como se você fosse um anti-herói, né? Sabe aqueles anti-heróis das HQs, dos desenhos, animes, séries, aquele personagem que é o herói da história, só que a gente sabe que ele não é muito, né, eticamente correto pra todo mundo, entendeu? Como, por exemplo, Deadpool ou Scott Pilgrim, sabe? Então ele é o herói, mas ele não tá se prendendo muito a uma moral, né? A pessoa de Gêmeos, ela tem um lance malicioso, ela se identifica como aquela pessoa que é um gangster, entendeu? Que consegue pensar de maneira fria, ao mesmo tempo é super inteligente e também tá relaxada, sabe? Tá se divertindo, tá conversando, tá socialmente engajada ali. Então pessoas de Gêmeos, elas têm essa liberdade de transitar entre os polos, elas se identificam como alguém que tá sempre ou muito numa energia ou muito na outra. Então é muito... tá estourando, tá quebrando tudo aqui. Outro fogo de artifício do nada, né? Mas tudo bem. Vamos continuar. Falou de Gêmeos, falou de extremos. Em geral, são pessoas que gostam muito, que valorizam muito a própria inteligência, também a inteligência dos outros. O ego geminiano é o ego de falar que ele sabe, que ele conhece tal assunto. Às vezes ele não conhece tão profundamente, mas é justamente por ele não ficar o tempo todo focando só numa coisa que ele consegue escutar e aprender o que todo mundo sabe ali em volta, sabe? Porque ele tá simplesmente prestando atenção no que estão falando. Por isso que ele consegue acumular muito conhecimento, por isso que ele tende a saber muito sobre muitas coisas, entende? Às vezes você vai perguntar um assunto pro geminiano, ele vai falar assim pra você, olha, eu não sei muito sobre isso, eu só sei que... Aí ele vai mandar um livro pra você, ele vai tipo falar muito, aí você vai falar, putz, isso porque ele não sabe de nada, isso porque ele só viu um pouquinho a respeito. Porque a pessoa de Gêmeos, ela tende a pesquisar muito pelo que deixa ela curiosa, ela se vê como uma pessoa
autodidata. E quando ela aprende o básico da parada, né? Claro que ela tem sim a possibilidade de aprofundar o quanto ela quiser, mas em geral ela quer ter uma noção de como a parada funciona. E a partir disso ela consegue tirar várias conclusões, ela, enfim, né? É uma maneira que o geminiano tem de aprender e, em geral, escutar as outras pessoas, estudar por si só. É uma pessoa que se vê muito como uma pessoa que faz isso, sabe? Tá sempre ali buscando algum estímulo mental, por isso que gosta muito de tecnologia no geral. A pessoa de Sol Escorpião, se você é escorpiano, você se identifica como alguém que quer ver a verdade, mesmo que machuque. Já se vê como aquela pessoa que tem um lado sombra bastante desenvolvido e você observa ele, porque todo mundo tem, né? O lado sombra é o arquétipo da nossa personalidade, segundo a psicologia junguiana, que é aquilo que a gente esconde de nós, que a gente esconde dos outros, aquilo que a gente, né, mantém ali guardado com a gente, é o lado sombrio, né, de acordo com a nossa visão do que deveria ser escondido. E a pessoa de escorpião, ela tá muito ligada a esse lado dela, que ela não tem medo de enxergar isso sobre ela mesma, sobre os outros também. Então ela se identifica como alguém poderosa também, porque ela vê muito poder nisso. O ego dela tem muito a ver com a capacidade dela de influenciar as outras pessoas e de se influenciar. Ela se vê como alguém que também, às vezes, mexe muito com coisa espiritual, né? Então é uma pessoa que gosta muito de espiritualidade, de coisas mais obscuras, às vezes é uma pessoa que curte muito um oráculo, tá ligado? É um signo que tá muito vinculado a tudo aquilo que é íntimo, seja o sexo, seja a questão de você contar um segredo pra outra pessoa, né? A casa de escorpião é uma casa que fala sobre o que a gente esconde, é uma casa que fala sobre sexo, uma casa que fala sobre parcerias também, né? E sem dúvida, assim, eu acho que uma figura que simboliza escorpião é a fênix, afinal de contas, é um pássaro que não morre, que ele é imortal, não porque ele, mas ele não é um imortal, ele fica parado ali do jeito que ele tá e vive pra sempre. É um pássaro que na hora da morte, ele queima e ele renasce das cinzas. E escorpião é isso, é você meio que passar por um momento, às vezes de dor, às vezes de tensão, ou se aprofundar dentro de você, e essa experiência ela tem uma dor, você queima com aquilo por dentro, só que você renasce das cinzas como uma nova pessoa. Acho que isso é o escorpiano. As pessoas de Sol em Leão, os leoninos, eles se identificam como os provedores. Aquelas pessoas que pegam a riqueza e trazem para os outros. Então, é o herói. Se Gêmeos é o anti-herói, o leão, ele é o herói mesmo, tá ligado? O Sol em Leão, ele tem essa coisa de você se importar muito com a imagem que você passa para o outro, que você quer passar uma imagem grandiosa para ele, você quer mostrar todos os seus talentos e capacidades. São pessoas que, se Escorpião tá muito ligado à sombra, eu acredito que Leão tá muito ligado à luz, porque fala muito dessa coisa de você realmente mostrar quem você é, entende? São pessoas que se identificam muito com o planeta Sol em si, né? Que é a coisa de você trazer brilho, prosperidade, criatividade, aquele seu lado mais, né, do ego. Por isso que Leão tem um vínculo muito grande com o próprio ego. A pessoa tem um amor muito grande a ela mesma, ela se valoriza muito. Ele deseja espalhar a prosperidade, a glória, e ele quer receber reconhecimento e gratidão por isso. É uma pessoa que valoriza muito a própria palavra, ou a própria opinião também. Ela pensa em si de forma grandiosa e também se vê como um pai, uma mãe, né? Que a casa de Leão, ela tem muito a ver com os nossos filhos. Então é a pessoa que considera que os filhos às vezes é quase uma extensão dele, sabe? Pessoas capazes de educar e criar. Já se você é libriano, você se identifica como alguém sedutor, né? E olha, uma coisa muito interessante é que Marshall Rosenberg, o cara que sistematizou a comunicação não violenta, ele era libriano. Olha só que interessante, né? Pessoas de Libra são pessoas pacificadoras. O Marshall Rosenberg, ele conseguiu pacificar e acabar com várias guerras entre diferentes povos, justamente porque ele promovia essa comunicação entre eles, que era ligada aos sentimentos e necessidades, sabe? Ao invés de pensamentos e julgamentos. É o signo do amor, é o signo da sedução. Então são pessoas que se veem como pessoas que conquistam muito, que são socialmente agradáveis aos outros. As pessoas de Libra querem muito essa boa relação com o outro. É nisso que elas, né, alimentam esse ego delas, que tem a ver com a relação dela com a outra pessoa, com a beleza dela. Pessoas de Libra, né, se emperiquitam toda. Porque você gosta muito dessa coisa de brincar, de seduzir, conquistar, de ser
desejado, é uma coisa que Libra gosta de receber os olhares, os interesses dos outros. Às vezes ela curte a si mesma, né? Uma coisa muito legal a pessoa de Libra curtir a si mesma, namorar a si mesma também, se olhar no espelho, sem se importar tanto com o que necessariamente os outros vão pensar, porque o ego que os outros dão para a gente, né? Ele é muito perigoso. Se você tem Sol em Virgem, você se identifica como o Alfred, porque não existe Batman sem Alfred, né? Se não tivesse o Alfred pra fazer as paradas todas pro Batman, ficaria muito difícil. Adoro o Batman, mas o Alfred, ele faz parte da identidade do Batman, não tem Batman sem Alfred. É a pessoa que é o ajudante, a pessoa que consegue contribuir justamente porque ele se identifica como aquela pessoa que consegue visualizar as coisas mais pequenas e fazer os ajustes para que tudo dê certo. Então eu vejo o Virgem como aquela pessoa que é um arqueiro, sabe? Porque ele tá ali todo dia treinando para conseguir acertar o alvo da maneira mais perfeita possível. Então o virginiano, ele tá sempre buscando a perfeição, ele tá sempre buscando o desenvolvimento, ele enxerga as coisas, né, de maneira racional, ele busca enxergar as coisas como elas são, e ele tem uma visão que busca mudar aquela realidade que ele tá vendo para melhor atender as próprias necessidades e as necessidades dos outros. Por isso que são pessoas que se veem como pessoas que querem ser úteis aos outros. São pessoas que valorizam muito o próprio cuidado, são pessoas que tendem a ser mais minimalistas. Eu acredito que o minimalismo ajuda muito pessoas de Virgem, já que são pessoas mais simples em geral. Se identifica muito como uma pessoa pura, porque ela está sempre buscando se purificar, ela está sempre tomando muitos banhos, está sempre limpando tudo, né? Uma pessoa que está muito ligada à saúde, à organização, ela quer purificar, melhorar as coisas. Por fim, pessoas de Sol em Peixes são pessoas que se identificam como sábios, mais empáticos. É aquela criança que tá tendo aquela primeira experiência pela primeira vez. São pessoas que vão gostar muito de uma coisa chamada atenção plena, mindfulness. Uma coisa que eu acho que, nossa, vira uma chave na cabeça do pisciano que ele muda muito, viu? Porque fala muito sobre você curtir, experimentar as experiências como se fossem a primeira vez. Fala sobre a gente viver o agora, ao invés de ficar focado no futuro ou no passado. Pessoas de Peixes buscam essas experiências mais emocionais. Se Touro tem a ver com experiências mais, táteis, Peixes tem a ver com experiências emocionais. Quando você se coloca no lugar de outra pessoa, ou quando você está na natureza, quando você toca numa árvore, você tem uma experiência a partir dali de conexão com a natureza. Então Peixes tem a ver com esse momento de maior, de engrandecimento por dentro. Entende que você não é só você, que você é um conjunto de algo, E Peixes, ele tem a ver com um conjunto coletivo, com como emocionalmente, psiquicamente, todos somos um. A pessoa, ela tem o talento de se doar, ela se vê como uma pessoa salvadora, uma pessoa terapeuta da vida, que ela consegue prestar auxílio emocional aos outros. É importante que pessoas de Peixes saibam que elas também merecem essa mesma qualidade de escuta que elas dão para os outros. É legal você de Peixes se escutar também com a mesma qualidade e também contar com a ajuda de outras pessoas para te escutar também, porque Peixes ajuda muito, também quer ser ajudado, não é verdade? E em geral são pessoas que o pessoal simplesmente desabafa com você do nada, Você nem conhece a pessoa te confessou um crime, Ela traz as dores dela e é uma coisa que é uma aura de curador que Peixes tem, Mas agora beleza, sei qual signo eu sou, mas o que acontece quando tenho planetas nos signos do mesmo elemento ou da mesma qualidade, formando quadraturas ou opostos? O que rola afinal de contas? Muita gente chega só até aqui na astrologia, Fica naquela coisa de, eu sou de Áries, beleza. Eu sou de Touro, beleza. Às vezes a pessoa vai até um pouco mais além. Ela fala assim, eu tenho Sol e tal e Lua em tal, então eu sou assim, Tenho Marte em tal, então sexualmente sou assim, amorosamente minha Vênus é tal signo, então amorosamente sou daquele jeito. Só que tem um mar gigantesco que faz toda a diferença na astrologia, chamado aspectos. O que é aspecto? Aspecto é como que as coisas estão conversando. Então, eu posso ter, por exemplo, Mercúrio em Virgem e Marte em Escorpião. Marte em Escorpião tem aquela descrição da pessoa que age muito no impulso, pelo coração e tudo mais, mas esse Mercúrio em Virgem vai mudar tudo, porque os dois planetas eles estão conversando de uma maneira que muda o significado daquele Marte e também muda o significado daquele Mercúrio. Então, o mapa astral, ele é um conjunto de um todo. Eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que funciona essa interpretação do Sol, De uma maneira super simples, mas lembre-se que é só a ponta do iceberg, então você precisa ver
o mapa astral como um todo e fazer esse mesmo esquema para todos os planetas, tá? Então, olha, realmente, para você buscar aprender sobre você, é muito interessante você não focar só em descrições assim, sabe? De sites, que isso não é uma interpretação de mapa astral, beleza? Então, se você tem Sol no signo tal, não importa qual o signo é, e você tem planetas no signo que é oposto a ele, você se identifica com aquela energia. Só que você se sente meio geminiano, por assim dizer. Porque tem um outro lado seu que conversa muito com aquele outro signo e você fica meio na dúvida sobre como você é. Imagina uma pessoa de Capricórnio, mas com coisa em Câncer. Ela se identifica como uma pessoa capricorniana. Ah, sou muito de trabalho e tudo mais. Só que aí entra naquela história de Capricórnio ser frio e a pessoa tem uma puta lua em Câncer. Aí não vai ser isso que vai acontecer. A pessoa ela vai estar muito conectada ao lado dela vulnerável. Às vezes, o lado do ego dela, né, não quer admitir aquilo. Que ela tem sentimentos, que ela tem suas fraquezas e que às vezes ela chora quando ela vai tomar um banho e lembra de uma história triste, porque Câncer adora chorar no chuveiro. Eita coisa que, né, melhora o humor de Câncer. Porque chorar é uma maneira de você relaxar aquela tensão. E a pessoa que tem Sol em Capricórnio, Sol tem a ver com ego, né? Então ela fica assim, não, eu não faço isso. O lance de você ter planetas opostos ao seu Sol é que você precisa aprender a equilibrar esses dois lados, entender por que essas duas coisas, esses dois lados são igualmente importantes para que na maneira que você tem de atender uma necessidade, você não coloque em xeque, né? Você não deixe de atender algumas outras. Então, equilíbrio é a palavra-chave. Agora, digamos que você tem Sol no signo que for e você tem vários outros planetas no mesmo signo ou nos signos que são do mesmo elemento. Por exemplo, você ter um planeta X em Touro e aí você ter outros planetas em Capricórnio, em Virgem, que são planetas do mesmo elemento, né? Porque a gente tem os signos de fogo, signos de terra, signos de ar, signos de água. O que acontece é que tudo vai se somar de uma maneira que aquela energia vai explodir dentro de você. As coisas, elas estão se somando, elas estão cooperando entre si, elas estão se estimulando a crescer. Então você tem já uma energia de fogo, né? Energia de Áries, aí você tem outros planetas em Leão, outros planetas em Sagitário. O que vai acontecer? Tem Sol em Áries e Lua em Sagitário. Então, o fogo, ele tá se somando, ele tá crescendo dentro de você. Então você vai expressar aquela energia com tudo. Se você tem Sol no signo que for e você tem outros planetas juntos ali no mesmo signo, que é super comum, pensa que esses planetas, eles estão somando significados entre eles. Para você que tem, por exemplo, Sol junto de outros planetas no mesmo signo, então aqueles outros planetas você entende como parte da sua identidade. Então Sol e um Mercúrio próximos, você se reconhece pela sua inteligência, entende? Ou Júpiter próximo, que é Júpiter tem a ver com expansão, então tá ali próximo do Sol, então você expande a sua criatividade, a sua energia, entendeu? É um negócio que se manifesta de uma maneira solta, que só vai. Agora, digamos que você tem Sol no signo tal e tem outros planetas em signos da mesma qualidade, né? O que é qualidade? Cardial, fixo, mutável. Tem signos que são cardiais, são signos que têm, né, a ação daquele elemento, fixos, que eles, né, têm a característica de serem mais fixos, né, mais assim, sou desse jeito e já era, e os mutáveis que estão sempre ali mudando, né? Se você tem Sol num signo e tem outros signos que são dessa mesma qualidade, então seu Sol está em quadratura com esses outros planetas. Vai depender muito do resto do mapa astral. Em geral, pense que aquela qualidade você vai ter demais. Então você pode mudar muito, por exemplo, se é geminiano com coisa em peixes, 2 signos mutáveis. Então você está sempre fluindo, você em geral muda de ideia muito rápido, você não fica muito na mesma coisa. Então a gente pode ver esse tipo de simbolismo, entendeu? Dependendo do planeta que for, por exemplo, Sol em Leão com Júpiter em quadratura. Vai acontecer que você vai exagerar aquela energia do Sol, entendeu? Do Sol leonino, entendeu? E de uma maneira que pode colocar em xeque outras necessidades suas. As quadraturas, elas simbolizam isso. Já se você tem um Sol num signo e você tem planetas no signo vizinho, que é de um elemento que combina com esse seu elemento, por exemplo, fogo e ar combinam. Combinam, né? Eu falo isso porque, na verdade, é uma maneira mais simples de dizer que eles são da mesma polaridade, né? Então, o signo vizinho da mesma polaridade, Libra é ar e ar é positivo. O signo do lado de Libra é Escorpião. Escorpião é Yin, que é a polaridade negativa. Qual é o próximo, né? Depois de Escorpião é Sagitário. Então,
Sagitário é positivo, então é o vizinho da mesma polaridade, é o vizinho que combina. Então, mesma coisa para trás, né? Que Virgem é negativo, signo de trás é Leão, que é a polaridade positiva, Libra e Leão positivo, os dois, né? Eles estão fazendo o quê? Eles estão formando um sextil. Então, se você tem Sol num signo e você tem outros planetas, que é da mesma polaridade, positiva ou negativa ali vizinho, do ladinho, então o que vai acontecer é que esse Sol vai se equilibrar com eles, né? Aquela energia daquele Sol, aquele ego que você tem, ele tá sendo ajudado. O seu lado criativo, o seu lado prosperidade, aquela coisa do seu ego, seu orgulho, ele está sendo ajudado por esses outros lados da sua personalidade que equilibram o que poderia ser uma explosão sem controle. Então, uma pessoa de Leão, por exemplo, que tem muito a ver com eu cuidar das minhas necessidades, às vezes tem coisa em Libra, que é o vizinho, né, do elemento da mesma polaridade, que ar e fogo são da positiva. O que vai acontecer? O lado libriano, ele é muito focado em ajudar os outros, né? Ele olha muito para as necessidades dos outros, então a pessoa de Leão, ela consegue cuidar das necessidades dela, ao mesmo tempo que presta atenção nas dos outros, e de uma maneira que é justo. Entendeu? O que eu vou recomendar a vocês é realmente ou buscar uma leitura astrológica, né? Que na verdade é uma recomendada, que aí você consegue ver seu mapa astral como um todo. Você vê que é um mar, a parada, olha, o que eu explico aqui no canal é a ponta do iceberg, entendeu, gente? Porque tem coisa que não tem como. Tem coisa que eu realmente preciso olhar mapa por mapa. E aí não tem um formato de vídeo muito chave para conseguir explicar para vocês, entendeu? Mas caso você não possa, também tem as lives do canal que eu faço no sábado, geralmente, 8 horas, mas não é todos, tá, gente? Ou então às vezes na sexta, ou então em outros dias especiais. Para saber quais dias e horários eu vou fazer live, recomendo fazer parte da tripulação, enviando seu nome completo com a palavra lista. Eu sempre aviso por lá, ou por e-mail, né? Que aí você pode clicar para fazer parte da lista de e-mail. E é isso aí, nas lives eu consigo responder com mais carinho, analiso sempre os aspectos, quando vocês me mandam ali as posições do mapa astral. Mas de novo fica a dica aí para quem tá buscando uma consulta astrológica, até porque a gente tem a Black Friday nessa semana, na sexta-feira, então eu aconselho fortemente que você aproveite, viu? Eu nunca dou desconto e tem razão, né? Afinal de contas, eu já entrego um trabalho que tem um valor maior do que o valor de contribuição pedido. Então, para mim não faz sentido dar descontos. E também não quero ser reconhecido como a pessoa que dá descontos, mas sim uma pessoa que dá resultado. Por isso que a Black Friday é o único momento do ano que é possível ter desconto numa consulta com o Marcelo Levy. Então, aproveita. Um beijão. Obrigado por ter visto até aqui. Compartilhe, se inscreva, curta o vídeo e até mais.